Queridos, hoje eu queria compartilhar algo com vocês. Olha para a pessoa do seu lado e diz assim: culpa ou desculpa? Fala, e aí? Você acha que é culpa ou você acha que é desculpa? Pergunta, olha aí no olho. Vocês não gostam dessa parte, né? De olhar para o lado. O Eliel gosta, né, Eliel? O Eliel já abraça a Bruna ali. Como é que você chama ela mesmo? Amor. Amor, culpa ou desculpa? Eu queria compartilhar com vocês o seguinte. Eu estava pensando esses dias, conversando com uma pessoa, e essa pessoa estava dizendo tudo que ela estava vivendo. Daí no final eu falei assim para ela: olha, tirando tudo que você se culpa e você culpa as pessoas, e todas as coisas que você está dando desculpa, o que sobra? Essa pessoa ficou assim: nossa, pastora, acho que nada. Eu falei: tá vendo do que você está vivendo? Você está vivendo de culpar as pessoas e de dar desculpa daquilo que você precisa mudar. Só que hoje Jesus está te dando uma chance de mudar isso de vez, de parar de culpar você mesmo, as pessoas, e dar desculpa para aquilo que o Senhor tem te pedido. É um tempo de mudança. A gente está vivendo uma estação muito maravilhosa como igreja, um tempo de alegria. Quem estava na festa caipira aqui sábado passado? Não foi maravilhoso, feliz? Os dias de mudança, tudo que nós vivemos aqui é um tempo maravilhoso. Só que é um tempo também de muita atenção, porque quando a igreja se expande, há um trabalho muito genuíno a ser feito. Manter a cultura, a chama acesa, o cuidado, a verdade, a transparência. Sabe quando um casal começa a namorar, todo apaixonado, e se casa, e vem os desafios do casamento, vem os filhos, vem as contas. Sabe quando aquela família expande, os problemas chegam? Qual é o maior desafio? Manter a chama acesa. Então a gente está muito feliz com essa estação, muito grato ao Senhor com tudo que Ele tem feito aqui. Mas estamos atentos de que há uma igreja em expansão, que é necessário que a gente se mantenha fiel a uma palavra, fiel a um propósito. É necessário que a gente não se perca, que a gente permaneça cuidando uns dos outros, que a gente permaneça derramando cultura, verdade, evangelho, amor, sendo receptivo. Hoje uma menina veio no final do culto, parou aqui e começou a chorar, falou: pastora, eu estou aqui desde janeiro, e hoje eu queria só te dizer, a minha vida tem sido transformada pelas palavras que são pregadas nessa igreja. Hoje eu vi um pastor de Taubaté lá pregando, e ele disse assim: Jesus não dá a família que você quer, Ele dá a família que você merece. Você já pensou nisso? A Poema é a igreja que o Senhor separou para você. Talvez você ache uma igreja invasiva, confrontadora, mas essa é a igreja que nós merecemos, porque o Senhor tem uma transição, um propósito, algo para transformar dentro de nós. Então muitas pessoas falam: nossa, que incrível, você e o Xande estamos felizes, os pastores, muito, mas estamos também muito zelosos, com muito temor, para que junto com essa expansão, a gente expanda a nossa mente, o nosso coração, a gente cumpra o nosso propósito. Então é uma parte de alegria sim, mas também há muito temor do Senhor de continuar fazendo o que deve ser feito, amém? Então, estudando um pouquinho sobre culpa e desculpa, o que é culpa? Culpa se refere à responsabilidade dada a uma pessoa que provocou prejuízo material, moral, espiritual à mesma outra pessoa. Então, o que é culpa? Eu olho para você e te digo: você é culpado daquilo que eu estou vivendo. Eu olho para o Xande e digo: você é culpado que a minha sala está uma bagunça, porque aqueles bonecos do Star Wars estão acabando com a decoração. Hoje foi uma filhinha de um amigo nosso lá, e ela sem querer jogou a bola e caiu os bonecos. Por dentro estava... Ele ficou branco, mas não aconteceu nada, está tudo certinho lá os bonecos. Mas nós conversamos, eles vão vir para a igreja, amém? Nós entramos num acordo. Então a culpa é do Xande. Eu culpo ele por algo que me faz mal. Sabe, você olha para alguém e diz: está vendo o meu pastor antigo? Ele me machucou, é por isso que eu sou ferido. Sabe, essa é a culpa é totalmente dele. Por isso que eu tenho vivido hoje. A gente culpa muito os nossos maridos, os nossos filhos. E sabe quem que a gente tem mania de culpar? Os nossos pais. Se o meu pai e a minha mãe não tivessem agido assim, isso não teria acontecido, a culpa é deles.
Ou sabe o que a gente faz muitas vezes? Nós culpamos nós mesmos. Se eu tivesse alinhado isso antes, se eu tivesse mudado essa situação antes, a culpa é minha. Eu sou culpado pelo que eu estou vivendo. E a gente vive nisso, se culpando e culpando as pessoas. Ou a gente vive o quê? Dando desculpa. Uma desculpa de um arrependimento. Senhor, me desculpa por estar fazendo isso. Senhor, me desculpa pelas minhas falhas. Senhor, me desculpa. Meu marido me perdoa, me desculpa. Ou a gente fica dando uma desculpa. Eu não faço isso porque eu não tenho tempo. Eu não tenho conseguido dar atenção para os meus filhos porque eu não tenho tempo. Eu não tenho conseguido servir na igreja porque, nossa, é muito corrido. Porque eu acho que não é tempo de eu fazer isso. Você entende que nós vivemos dessa forma, desculpando, dando desculpas, ou culpando as pessoas, sempre achando uma causa para todas as coisas. Mas eu queria que você abrisse comigo João 9, versículo 1. Dá um glória, aleluia. Vamos abrir João, amém? Aleluia, nós estamos de igreja nova. Vamos celebrar. Com essa voz minha que vocês estão percebendo, né, que está falhando. Mas vou conseguir, Jesus é comigo. João 9:1 diz assim: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele, nem os seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Depois, se você quiser continuar lendo a história de todo o milagre, tudo que Deus fez, mas eu quero falar sobre esse versículo. A mentalidade dos discípulos naquela época era o quê? Achar uma causa por algo que dava errado. Se existe um erro, existe um pecado. Se existe alguém cego, existe um pecado. Quem pecou? Se existe alguém paralítico, e aí? De quem é a culpa? Qual é o pecado? Então essa era a mentalidade dos discípulos. Jesus, e aí? Se algo está errado, por quê? Porque onde Jesus estava, havia cura. Quem era de Jesus, era curado. Então se não havia cura, transformação, era pecado. Está vendo? Achando causa para todas as coisas. Só que Jesus, como sempre com a sua aula de amor, diz assim: nem ele, nem os pais dele. Tudo isso aconteceu para que a obra se manifestasse sobre a vida dele. Uau! Consegue entender o porquê de algumas coisas na sua vida agora? Não tenta ser profundo em áreas que a Bíblia é rasa. Meu pastor sempre fala isso. Se a Bíblia está dizendo para você, obedeça. Apenas obedeça. E aqui Jesus fala, não tem causa, não tem porquê, isso deveria ter acontecido. Esse versículo curou a minha vida, curou a minha história. Quando eu tentava entender porquê de muitas coisas, Jesus silenciou o meu coração e me disse: isso apenas era necessário para que a minha glória se manifestasse na sua vida. Não é culpa de ninguém. Só que nós temos a necessidade de achar causa para todas as coisas. Tudo a gente tem que achar uma causa, um porquê, senão nós não nos sentimos o quê? Satisfeitos. Se eu não achar o porquê, se eu não achar o porquê que eu estou vivendo isso, eu não fico satisfeito. Essa semana eu estava conversando com a minha pastora, oramos por um casal, e ela disse: Má, muitas coisas têm acontecido na vida desse casal, e eu não entendo porque esse casal é fiel, esse casal cuida das pessoas, semeia, é um casal apaixonado por Jesus. Falei: Érica, em 2020 eu também não entendia, porque tantas coisas aconteciam na minha vida. A gente não tem que achar causa. Jesus está trabalhando na vida deles. Jesus está gerando algo dentro deles. E para isso é necessário esse processo. Hoje, depois de 5 anos, eu entendo. A Poema Curitiba estava nascendo dentro da morte e entrega minha e do Xande a cada dia. Então entende que se há uma situação difícil, Jesus, aonde eu estou pecando, aonde nós estamos errando, vamos jejuar, vamos ajoelhar aqui a família inteira, porque tem alguma coisa errada, querido. Ninguém pecou, nem você e nem os seus pais. Você precisa viver isso
para que a obra de Deus se manifeste na sua vida. Se liberte desses porquês. Se liberte da culpa. Se liberte de achar uma causa. Se liberte desses lugares que você tem se colocado para entender. Tem coisas que pertencem a um céu e pertencem a Deus, não ao nosso entendimento. Faça apenas o que Jesus tem te falado. Nem todo sofrimento é uma consequência de pecado. Às vezes é só uma permissão de Deus. É só uma permissão de Deus. E você está aí, tentando achar pecado em você, no seu marido, até no seu filhinho de 1 mês. Eu acho que você pecou, Liz, a culpa é sua, Liz. Porque algo está errado, existe pecado. Se algo está errado, existe um coração sendo preparado. Existe uma família sendo ceifada, preparada. Existe poder de Deus, existe trabalhar de Deus. Não é o fim. Não é o fim. Você já percebeu que antigamente não havia tantos estudos, tanta tecnologia? Eu estava com dor no tornozelo, escrevi lá no Google, dor no tornozelo, quase fui para o hospital internada. Eu tive câncer, parada cardíaca, rim, não sei o que lá. Desliguei o Google, falei, eu não quero mais ver o Google. Você já viu isso? Ou você nunca pesquisou o Google? Você nunca colocou lá, unha doendo do dedinho esquerdo? Não. Desliguei e falei, Google, seu Satanás, já estou achando que eu estou com tudo. Era só uma torção no meu pé. Era só uma torção. A gente quer causa. Então hoje tem Google, tem muita informação. Só que antigamente não tinha. Para quem você dava glória? Para Deus. Tudo era o que era Deus, porque não tinha explicação. Mas hoje nós temos muita explicação e muito conhecimento. O que nós fazemos? Nós não damos glória a Deus. Nós damos glória para o Satanás muitas vezes. Isso está acontecendo porque Satanás está mexendo nisso. Isso está acontecendo porque Satanás está lidando na vida daquela pessoa. Querido, para de julgar Deus, querer ser Deus. Para de julgar as pessoas. Talvez ela só esteja passando por um processo. Talvez seja um tempo de maturidade. Um tempo de confronto, um tempo de colocar o coração no lugar. Um tempo de ser afiado pelo irmão. Um tempo de ser afiado o seu coração nas finanças. Um tempo de Jesus te preparar para aquilo que Ele quer fazer. É Deus, querido. Uau, pastor, é Deus. Ninguém pecou, nem ele e nem os pais dele. A Bíblia fala em Romanos 12 sobre renovação da nossa mente. Os discípulos tinham uma mente engessada. Se está errado, tem pecado. Mas a Bíblia diz o quê? Que nós precisamos renovar a nossa mente diariamente. Todos os dias pela manhã, ao invés de grudar no celular, entregar nossa vida ao Senhor. Deus, é mais um dia que eu preciso que o Senhor entre no meu coração, na minha mente. Renovação diária, metanoia, transformação. Às vezes é isso. Nós estamos com uma mente cauterizada sobre algumas coisas. E Jesus hoje quer nos levar para esse lugar de renovar a nossa mente. Em Hebreus 5 diz assim: por quê? Porque nós precisamos discernir o bem do mal. Uma mente renovada, firme no Senhor, tem discernimento para entender o bem e o mal. Consegue ver, isso aqui não é pecado, isso aqui é Deus trabalhando. Quando a gente foi alugar esse ponto, eu lembro que a gente veio visitar, a gente gostou muito. E a gente mandou para a imobiliária, a gente quer fechar. E quando a gente mandou, ela respondeu, falou, olha Marcela, as seguradoras não aceitam igreja. Então a gente não tem como fazer seguro fiança. Mas sua sogra, seu sogro, põe alguém como fiador. Dá um jeito. Eu entrei na sala do Xande, com o Xande lá na outra igreja, falei, Xande, tem como pedir para sua mãe. Eles precisam de um fiador, eles não estão aceitando, as seguradoras não aceitam igreja, porque será, né, irmão? O Xande falou assim para mim, amor, agradece ela então. Fala muito obrigada, nós não vamos alugar, porque nós não vamos colocar as pessoas num problema que não é delas. Não é certo isso, colocar minha mãe, a casa da minha mãe. Não é, então agradece, nós vamos continuar aqui, não tem problema nenhum. Eu falei, Xande, sério?
Vamos fazer isso. Liguei para a moça, falei, moça, muito obrigada pela sua atenção, obrigado por tudo que você me direcionou, mas nós não vamos alugar, porque a gente não acha certo, né? A gente tem essas e as nossas possibilidades. Se você quiser, se não, a gente agradece, que Deus abençoe. No outro dia ela me ligou, falou, Marcela, vamos fazer o seguinte, eu vi que vocês são clientes aqui, a sua casa é alugada aqui também, olha, nós vamos alugar para você. Não precisa colocar sua sogra nessas condições que você mandou. A gente vai alugar, tá tudo certo, vamos assinar o contrato. Querido, discernir até onde eu devo ir. Será que eu devo dar um passo a mais? Será que eu devo dar um jeitinho ou não? Se não é tempo, não é tempo. Então aquilo não era Satanás está atrapalhando de alugar um ponto novo. Não era. Era Jesus talvez moldando o nosso coração. Vocês vão se manter fiéis? Vamos fazer tudo certo? Então a expansão da nossa mente faz que, assim como Hebreus 5, a gente consiga discernir. Você precisa aprender a discernir o bem do mal. Isso vem do quê? Do Espírito Santo de Deus, que te faz discernir o caminho correto, a direção correta. Porque você tem uma mente renovada. Você é guiado por Deus, direcionado por Deus. Isso que você deve pedir diariamente. Deus, eu quero discernir o bem do mal. Eu quero saber aonde colocar os meus pés e aonde não colocar. Um homem precisa ter discernimento. Então, voltando à culpa, sempre nesse desespero de achar causa de todas as coisas. Porque eu estou com dor, tem que ter uma causa, claro. Porque as coisas estão erradas, vamos achar a causa. Ao invés de ajoelhar no nosso quarto e pedir discernimento para Deus. Por que eu tenho vivido isso? Talvez você fale, nossa, mas a Poema só prega de quartinho. Querido, nós vamos pregar até a volta de Jesus. Porque o nosso maior objetivo é que você tenha relacionamento com Deus. Que você ouça o Senhor. Que você não seja enganado porque você conhece a verdade. Que você não seja enganado porque você tem discernimento espiritual. Então a complementação do plano de Deus não depende só de uma obediência humana perfeita. Deus só vai fazer se eu tiver uma obediência perfeita. Claro que Deus utiliza a nossa obediência, Ele quer isso. Mas o mais maravilhoso é que Ele utiliza também dos seus erros e da sua dureza de coração para fazer o que Ele precisa fazer. Você tem noção disso? Você está esperando uma perfeição para ver se Deus age? Mas hoje eu queria te dar uma notícia. Deus usa um coração duro. Deus usa muitas vezes uma situação difícil para transformar a sua vida. Então para de querer ficar tentando ser perfeito. Talvez esse tempo difícil é Jesus trabalhando. Em Gênesis, lá no capítulo 45, José diz assim aos seus irmãos, Gênesis 45, 5. Vocês estão felizes? Aleluia. Tá calor, né? Amanhã tem ar, aleluia. Glória a Deus. Tô tão feliz, gente, sem ar-condicionado. Gente, eu tô me achando, todo dia eu falo isso. Aqueles teto bonito de igreja bonita, eu não vejo a hora. Sabe aquelas igrejonas bonitas que você chega e tem aquele teto, tudo quadradinho, bonitinho assim? Gente, estou me achando. E quem chamava a gente de igreja da parede preta? Tá perdido, que não tem como mais falar isso. Porque agora a gente é a igreja da parede cinza. Amém? Gênesis 45, 5. José diz assim aos seus irmãos: agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverão cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês, para lhes preservar um remanescente nessa terra, e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó, e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Querido, quando eu li esse versículo, às vezes eu com o Xande conversando, a gente se lamenta por algumas coisas.
E de repente a gente se lembra, não foi as pessoas que fizeram isso. Não se aflinjam, não se preocupem, não foi vocês que fizeram isso comigo. Deus estava me preparando para reinar. Deus estava me preparando para reinar. Xande pregou esses dias, que bom que eu fui machucado. Tem um salmo que diz, que bom que eu fui ferido, que bom, porque o Senhor estava me guardando, me protegendo, me preparando para esse tempo. Que bom que eu fui ferido, que bom que eu fui machucado, que bom que há um coração dentro de mim que aceita sementes de confronto para frutificar de acordo com a vontade de Deus. Que bom. Então José olha com amor para aqueles irmãos. José olha até com gratidão para aqueles irmãos, sem mágoa, sem dor, sem culpa. Olha para aqueles irmãos e diz: fiquem em paz, fiquem em paz, não se aflinjam. Era um propósito de Deus. Por muitos anos eu não perdoava meu padrasto, por muitos anos. Eu dizia, se ele não tivesse passado HIV para minha mãe, nada disso tinha acontecido. A culpa era toda dele. Porque a gente precisa achar um culpado para a gente poder assassinar esse culpado. Essa é a nossa honra. Se eu acho culpado para a minha história, eu consigo assassinar ele. Só que às vezes sabe quem é o culpado da sua história? É você mesmo, e você tem se assassinado. Se assassinado. Matado os propósitos que Deus tem para você, porque você se culpa. Mas nem Jesus tem te culpado. Então José, ao invés de olhar para aquelas pessoas, para aqueles irmãos e culpar, e assassinar e falar, olha, está vendo o que você fez? Acabar de matar. José diz, não se aflinjam. Era propósito do meu pai, para que eu fosse rei. Olha como sua cabeça se expande. Como eu disse, eu culpava muito meu padrasto. Até o dia que eu entendi o processo de Deus na minha vida. Que a minha história é um grande mover do Senhor para curar outras pessoas. Eu perdoei ele do meu coração. Infelizmente ele faleceu, eu não pude pedir perdão para ele. Mas você ainda tem a oportunidade. Você tem ainda a oportunidade de fazer uma nova história. Não existe culpado. Existe um Deus trabalhando. Você crê nisso? Mas se eu sou muito racional, eu pergunto de quem é a falta, de quem é a culpa. É minha ou da outra pessoa? Aquela que errou? Não, mas eu logo entendo que é o Espírito de Deus trabalhando através de cada um de nós. É natural do ser humano isso. Se a gente acha algum problema na nossa casa, a gente quer causa. Se o nosso casamento não está bem, a gente quer causa. Se a igreja não está legal, quem é o culpado que está fazendo isso na igreja? É normal. Só que hoje Jesus está expandando. Como é que eu falei esses dias, Xande? Que você foi embora no carro falando? Qual o livro da Bíblia que eu fiquei falando errado? Entrei no carro, toda pastorona, preguei pra caramba. Entrei no carro, ele se vingou, porque eu faço isso todo domingo. Ele estava esperando um dia ela vai chegar e eu vou dizer pra ela. Porque ele entra em casa, para de falar chapadinha. O que as pessoas vão pensar, amor, mas é uma chapadinha em Deus, eu chamo de uma chapadinha. Você tem uma pessoa nova. Tá louco, sair pastorzão, você já tá me xingando. Daí esses dias não vou lembrar agora. Filipenses. Eu fiquei, Filipenses. Ele, Marcela, é Filipenses, tá? Presta atenção no que você fala. Eu falei, tá se vingando. O dia dele chegou. Me perdi. O que eu estava falando? Ai, Senhor, tá vendo? Não brigue com o seu marido. Querido, quando Deus colocou Adão e Eva no jardim, foi para se relacionar com eles. Foi para se relacionar. Nós estamos aqui para nos relacionar com Deus. Quando Deus chega, Ele fala assim, onde está? Adão, aonde está? Lá em Gênesis 3, Adão diz assim, tive medo e me escondi. Por quê? Porque a culpa faz o quê? A gente se esconder de Deus.
Deus pergunta: onde está? Eu quero me relacionar com você. Onde você está? E ele fala: tive medo e me escondi. Gênesis 3. A culpa faz você se esconder de Deus. E Deus está querendo o quê? Aonde você está. Eu quero me relacionar com você. Só que você está escondido. Porque esse lugar pesado que você está vivendo está fazendo você se esconder de Deus. E Deus só quer te dizer: querido, é normal, é minha obra se manifestando na minha vida. Então ele se esconde, ele fala: eu tive vergonha. Eu tenho vergonha do Senhor. Eu tenho me escondido porque eu tenho tido vergonha dos meus erros. Porque eu tenho tido vergonha no lugar que eu entrei. Não tenha vergonha de Jesus. Ele te trouxe até aqui para você se relacionar com Ele. Ele não tem medida, Ele não está te medindo. Ele não está vendo a causa. Ele quer te amar, Ele é um Pai cuidadoso. Você veio dessa terra para prosperar em todos os sentidos. E o menor deles é dinheiro. Prosperidade de vida, de alegria, de esperança. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. É nesse lugar que Ele quer te ver. Não se esconda mais. Quando Ele disser aonde está, você vai dizer: eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu estou aqui, Jesus. Com todas as minhas falhas, mas eu estou aqui. Então a partir de hoje você não vai mais se esconder. Você não vai mais sentir culpa e não vai se esconder atrás dela. Você vai caminhar em direção a um propósito. Isaías 53, no versículo 2. Isaías 53, 2. Está aparecendo aqui. Aleluia, já abriram? Gente, eu quero me comunicar, fala comigo. Já abriram, amém? Amém. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado, rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Ele atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas nossas feridas fomos curados. Você tem noção disso? Existe alguém que levou sobre si, alguém que não tinha aparência, alguém que talvez os nossos olhos humanos nem achasse tanto poder, tanta beleza, tanta glória. Mas esse homem levou sobre si todas as nossas culpas e transgressões, pecados, esses lugares mais sombrios que existem dentro de nós, Jesus carregou. E nós vivemos ainda como miseráveis, sendo os filhos de Deus. Sendo perdoados, restaurados pelo sangue de Jesus, nós ainda vivemos num lugar de miserabilidade, de culpa, de esconderijo. E não conseguimos entender que há processo e há propósito de Deus em todas as coisas. Deus tinha uma natureza de homem. Ele veio aqui, teve uma natureza de homem. Obedeceu até a morte, e a morte de cruz. Você entende esse sacrifício? E você ainda acha que depois de tudo isso há espaço para você se sentir culpado? Ou para você culpar alguém? Diante de um sacrifício tão perfeito, você ainda acha que há espaço? Ou você deseja apenas ser obediente àquilo que Ele escreveu para você? Saia todos os dias da sua casa, levante todos os dias da sua cama dizendo: Deus, existe um propósito maior. Aonde eu me encontro nele? Aonde eu me encontro nele? Qual é o lugar que você tem para mim hoje, Jesus? Quais as pessoas que precisam ser tocadas pela minha obediência, pela minha história de vida,
por aquilo que eu tenho vivido. Qual é, Senhor? Hoje de manhã eu estava dizendo, nós mães, quem é mãe aqui talvez consiga entender, não que o pai não tenha, mas a mãe, ela é maternal, né? Às vezes ela protege até um pouquinho mais da conta. A gente foi num parque de diversão e eu sou muito medrosa, gente. Eu não ando nem... Eu vou no splash, sabe aquele que só cai na água assim? Eu vou gritando, minha mão formiga. Acabou o splash, eu estava assim, o Xande, sai Marcela, minha mão não abria. Porque eu tenho medo demais de qualquer coisa. E eu fui no parque com a Malu, o que eu fiz? A Malu não vai andar em nada. A Malu não vai andar em nada. Minha primeira, não é perigoso. E de repente Jesus falou para mim, ela é minha filha e não é sua. Deixa eu viver aquilo que eu tenho para ela. Filha, vai com seu pai. Vai, você é forte e corajosa. Eu vou no elevador, claro, filha, o elevador é super legal. Você vai amar o elevador, filha. E ela entrou, a hora que ela sentou no elevador, eu saí, o moço falou para mim, você não vai? Eu falei, não. Você não vai, mãe? Ai, filha, não vou, porque hoje não estou muito à vontade de ir. A hora que o Xande pôs o cinto nela, com toda a delicadeza do Xande, vai filha, você vai gostar, uhul! Pôs ela na cadeira, ela começou a me tremer bem assim. Eu falei, gente, acho que ela não quer ir. E o Xande, fique em paz, vai ser super legal. A hora que fechou a porta, eu me senti a pior mãe do mundo. Eu não tenho coração. Eu fui pela cabeça do Xande e comecei a chorar. E caía lágrima assim, ó. Como que eu fiz isso com a Malu? Ela deve estar sentindo aquele medo que eu senti em 1930, quando eu andei no elevador do Play Center. É isso que ela está sentindo. Como que eu fui na cabeça do Xande? E chorava. De repente sai ela, mãe, é muito legal, eu quero ir de novo. Ela é filha de Deus. Existe uma história escrita para ela. Eu não posso transferir os meus medos, as minhas frustrações. Eu não posso transferir. Ela é uma filha de Deus que tem começado a sua história aqui nessa terra, diante dele. Você está protegendo tanto seus filhos, que você tem protegido eles até do Senhor. É tanta proteção, que até do Senhor você tem protegido seus filhos. Não permitindo que eles vivam aquilo que Deus tem para eles. E ela andou em todos os brinquedos. E eu chorei em todos os brinquedos que ela foi. Porque eu lembrava de mim no Play Center. Alguém conheceu o Play Center? Nossa, vocês conheceram o Play Center? Mas vocês são de Paulista, né? Todo mundo que levantou a mão é paulista. Algum curitibano conheceu o Play Center? Ah, os curitibinha. Era legal o Play Center. E eu ficava, meus medos do Play Center, querendo transferir para minha filha. E ela vai sofrer. E ela, mãe, é muito legal. É isso que Jesus quer. Que você viva uma experiência. Que você submeta aquilo que Deus tem. Se você puder abrir, por favor. Opa, andou aqui, peraí. Jesus. Provérbios 3, versículo 5. Provérbios 3, versículo 5. Diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. A você basta o quê? Confiar, entregar. E a Deus pertence endireitar todas as suas veredas. Venha como você está. Entregue a sua vida do jeito que está. Confia, chega ao Senhor da maneira como você se encontra. E você encontrará nele renovo, transformação, cura, libertação. Jesus anseia por pessoas com o coração entregue. Não pessoas perfeitas. Pessoas com o coração entregue, dispostas a confiar em Deus. Quando você se relaciona com Deus, existem 3 vertentes de relacionamento: amor, confiança e comunicação. Você tem amado a Deus sobre todas as coisas? Você tem amado a Deus mais que seus filhos, que seu casamento, do que as coisas que você adquire?
Você tem amado a Deus sobre todas as coisas? Você tem amado ao ponto de confiar em Deus e deixar tudo nas mãos dEle, que Ele endireitará as veredas? Você tem conseguido? E você tem se comunicado com Deus? Sabia que às vezes, muitas das coisas que você vive, você culpa a Deus e você nem tem coragem de dizer isso a Ele? Forte, né? Mas sabia que você pode estar culpando a Deus? Reanalise o seu coração. E se houver qualquer resquício disso, fale para o Senhor. Fale para o Senhor: Deus, eu tenho visto culpa no Senhor, meu coração tem sentido isso. Ele já conhece, Ele quer ouvir de você. Eu culpo o Senhor por isso. Me perdoa, mas eu culpo. Eu acho que se o Senhor estralasse os dedos, isso podia ser diferente. Mas como o Senhor não faz, eu tenho vivido isso. Deus, eu te culpo, me perdoa, eu te culpo. E eu quero sair desse lugar, Senhor. Comunicação, verdade, relacionamento. Deus é seu Pai. Salmo 37, no versículo 5 e 6 diz assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Você não precisa se promover. Você não precisa se promover. Você não precisa se justificar. Você tem um Deus que trabalha dia e noite ao seu favor. Você tem um Deus que dia e noite não descansa, não dorme cuidando de você. Se está sendo injustiçado, Ele te mostrará inocente. Ele fará justiça no seu lugar. Você não precisa se justificar. Entende que quando você encontra esse lugar no centro da vontade de Deus, não é necessário você fazer nada, apenas se esforçar para todo dia estar naquele lugar. Porque se todos os dias você estiver naquele lugar, Ele trabalha em seu favor, Ele traz provisão, Ele te justifica, Ele te purifica, Ele te perdoa. A você cabe o quê? O centro da vontade de Deus. O centro da vontade de Deus. Muitas vezes nós olhamos os ímpios e dizemos assim, lá em Salmo 73, 12: assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam as suas riquezas. Certamente foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Olha um amigo do trabalho, prospera, não vai nem na igreja. Olha ali aquela pessoa, fala mal de todo mundo e está lá. Acho que nem valeu a pena ter tentado me manter santo. Essa é a nossa razão humana. Nem valeu a pena ser certo, porque aquele que está errado está prosperando. Mas o salmista lá em seguida no 16 diz assim: quando tentei entender tudo isso, achei que era muito difícil para mim. Não cabe a você entender os planos de Deus. Não cabe você ter a mentalidade, porque isso cabe a Ele. Eu continuo obedecendo, mesmo que os meus olhos não entendam, mesmo que o meu entendimento humano não consiga absorver, eu continuo obedecendo, porque para mim é muito difícil para mim entender tudo isso. Não cabe a mim entender tudo isso. Eu apenas descanso e obedeço, Senhor. Porque Isaías 61 diz assim: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas novas aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas ao prisioneiro. Esse é o seu propósito maior. Não achar o culpado, não ficar se remoendo, rodando em círculos. É levar as boas novas. É levar as boas novas. Há uma boa notícia para que você leve para esse ímpio que você tem inveja muitas vezes. Você consegue olhar para aquele ímpio que está prosperando, que está vivendo o que você não vive, e dizer: há uma boa nova a te entregar. Jesus pode mudar a sua vida. Você consegue, com a conta zerada, olhar para o seu amigo próspero, ímpio, e dizer para ele: Deus é Deus de riqueza, dono do ouro e da prata. Ele tem cuidado de mim. Essa é a sua parte, querido. Não é julgar, não é trazer um fardo para as pessoas, não é levar um peso sobre a vida delas.
As pessoas talvez nem queiram ir à igreja de tanto peso e fardo que ela vê nas nossas vidas. Mas quando elas olharem para nós e ver consolo, justiça, alegria, mansidão, palavras de amor, um abraço afetuoso, as pessoas vão querer aquilo que nós carregamos. Então hoje Jesus está tirando toda a culpa do seu coração. Jesus está tirando toda a desculpa do seu coração. Jesus está te fazendo caminhar mais uma milha. Você faz parte dessa história. Dessa história de um evangelho verdadeiro, genuíno, de uma verdade que carregamos dentro do nosso coração. Existe um lugar mais alto. Existe o centro da vontade de Deus te esperando. Não se mova mais por todas essas outras coisas. Se mova para aquilo que Deus tem para você. Você crê nisso? Você crê que existe um caminho mais profundo, mais próspero, mais saudável, mais feliz? Quando a sua mente se expande, querido, você é liberto de todo o peso, você é liberto de toda a culpa, você é liberto. É tão leve ser livre. Contraditório, né? Mas é leve ser livre. É leve, e é isso que o Senhor tem para você. Se desfaz de todas as amarras, de tudo que você planejou, se joga no propósito, se joga no processo. Deus, eu quero mais. Jesus, eu quero mais. E eu queria orar por você nessa noite, se você pudesse colocar de pé. Eu queria orar por você, mas eu queria que orar para que seja um tempo diferente. Você crê que é um tempo diferente? É um tempo de leveza sobre a sua vida. É um tempo de perdoar, é um tempo de viver os propósitos de Deus, é um tempo de parar de tentar entender. Por quê? Às vezes os nossos filhos estão nessa fase, né? Mas por quê? Mas por quê? Existem coisas porque Deus quis assim. Porque esse é o plano de Deus para as nossas vidas. Porque esse é o plano de Deus. Porque nós estamos aqui para obedecer, filho. Nós estamos aqui para obedecer ao Senhor. Para viver aquilo que Deus tem para nós. Não cabe a você esse lugar profundo de questionamento que você tem vivido, sabe? Esse lugar pesado. Quem errou? Eu, ele, os pais dele. Por quê? Por quê? Hoje de manhã, vocês conhecem o Júlio e a Pri, né? Eles ficam sentados aqui, sempre na frente. O Júlio, aquele que estava na cadeira de roda, no Fire, sabe? Quem não conhece ele. Eles têm uma história de vida muito bonita. E eu pregava essa mensagem hoje de manhã. E eu olhava para ele ali. E eu dizia, Deus, é pesado, querido. Você acha que ele não pergunta por quê? Você acha que a Pri não pergunta por quê? Um casal de 20 e poucos anos, ele tem um AVC, viver com algumas limitações que ele tem. E eu fui confrontada a pregação inteira em olhar para o Júlio ali e falar, Júlio, sabe quando eu nem conseguia muito olhar para ele, mas assim, Júlio, é necessário para que a glória de Deus se manifeste na sua vida. Mas cara, eu fui confrontada, ele sentadinho ali na cadeira, a Pri chorando muito, foi difícil para mim. Porque o processo não é sempre tão fácil. E na hora que eu desci no final, eles vieram até mim, pastora, ora por nós. Falei, oro, amanhã nós vamos dar uma entrevista na televisão. E eu falei, Júlio, você está entendendo? Você está entrando em lugares que eu não posso entrar para levar a palavra de Deus. Se isso não é a obra sendo manifestada, é o que, querido? É o que? Se a sua dor leva Jesus a ser manifestado, glorificado, permaneça de pé e continua. E continua. Ela falou, a gente vai dar uma entrevista amanhã. Eu falei, Júlio e Pri, eu sei que não é fácil. Eu sei que não deve ser fácil duas pessoas tão jovens viver com as limitações que vocês têm vivido. Mas vocês estão entrando através disso em lugares que eu não posso entrar. Levem a palavra de Deus. Levem o amor de Deus. E os dois fecharam os olhos, eu orei por eles. E eu creio que amanhã eles levarão uma porção em lugares que eu e você não podemos levar. Esse é o propósito de Deus, querido. Esse é o propósito de Deus.
Feche seus olhos aí no seu lugar e vai falando para o Senhor. Vai dizendo: Deus, me livra de toda culpa nessa noite, de todo pensamento que não vem do Senhor. Traz leveza no processo. Me ajuda a obedecer, a permanecer. Me ajuda a não ser a justiça da minha vida, mas ser justificado pelo Senhor todos os dias, Deus. É isso que eu quero te pedir. É esse lugar que eu anseio. Se é necessário que eu perdoe. Se em algum momento eu te culpei, Senhor, hoje eu coloco meu coração nas tuas mãos. Eu não quero te culpar mais. O Senhor é o dono de todas as coisas. O Senhor me deu a vida. E eu estou aqui apenas para glorificar o teu nome, Jesus. Seja sincero com Deus. Mas hoje deixe o seu fardo pesado aqui. Saia por essa porta aliviado, restaurado, transformado para um novo tempo que o Senhor tem sobre a sua vida, em nome de Jesus.